Está no ar o nosso podcast. Entre elas. Isso aí, garota. Você tá linda, Karen. Obrigada, hoje. Dan. Sempre, né? Antes da gente falar quem é a nossa convidada, né? Essa mulher maravilhosa, que Belíssima. tem um carinho especial, vamos falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Quem são eles? Quem são eles? Turbulence, que veste essa nossa CEO maravilhosa aqui ao lado. Ela tá bem, essa mulher merece aplausos realmente. Haruka Caricanecas, que nos presenteou com esses... Na verdade, toda convidada nossa ganha um mimo. Isso. Aqui, parceria Haruka Caricanecas, Café Country. Temos um deputado também apoiando o nosso podcast, né? Olha, que ele entrou para a nossa família agora, né? É. Um homem, um político. Como que né? ele chama mesmo, cara? Gilberto Lira. Para fazer um suspense, minha gente. É isso. Tem mais alguém? Tem a nossa água, né? Minerale. Pensa numa água boa. Tem saborizada com limão, tem com gás, com sem gás. Para todos os gostos, né? Tô esquecendo de alguém, né, gente? Não. Tem? Não, tá tudo não. certo? Vamos embora então, né? Quem que é a nossa convidada, Karen? Nossa convidada de hoje é ela, deputada, mãe, amiga, médica, Michele Mello. Aê! Aê! Bem-vinda! Obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês, entre elas, né? Entre elas que fazem acontecer, que fazem a diferença. E com toda certeza o papo vai ser muito bom. E vocês não têm nada a perder acompanhando o podcast Entre Elas com esses fenômenos aqui do ar, essas mulheres maravilhosas. Obrigada, Michele. A gente quer saber tanta coisa. Bora lá. Que delícia, mulherada gosta. Gosta de saber de tudo, né? Gosta. E aí? Então, para a gente começar o nosso rolê aqui, né, com você, Michele. Você é deputada estadual, mas antes de ser deputada estadual, você é médica. E é médica da família e comunidade. Na hora que a Karen me passou o briefing da nossa conversa aqui, eu falei, gente, o que ela deve ter de história para contar desse lado médica dela, eu já fico assim, já quero trazer um monte de gente aqui já. São muitas as histórias, né? Eu tenho mais de 15 anos no serviço público, sempre trabalhei na saúde pública, eu tenho assim uma relação de paixão com o SUS, com as pessoas que mais precisam. Então, eu sempre trabalhei nas periferias, digamos assim, da nossa cidade de Rio Branco. Então, assim, daquela de sentir a dor mesmo com a família, com a comunidade, entender os problemas que passam de ser só problemas assistenciais médicos, de você receitar uma dipirona ou receitar uma simeticona, mas problemas de índole pessoal, que envolve a questão da comunidade, que envolve a questão da política, né? A gente tem a sensação de que política é só o que a gente faz dentro da Assembleia, mas não é. Política é quando, por exemplo, eu como médica de família e comunidade faço uma visita na família e eu vejo que aquele bebezinho de 2 anos que eu atendo lá no consultório, lá no ambulatório, no postinho, com verminose, com parasitose, é o bebê que está tomando banho dentro do esgoto, porque aquilo para ele é um rio. Isso é um problema de ordem pública, né? Isso é um problema político de saneamento básico. Então, você começa a entender o cuidado das pessoas, não só através daquela relação médico-paciente, mas o cuidado geral das pessoas. Eu costumo trazer muito isso para dentro da minha política, porque é o que me faz enxergar a realidade, sabe? Eu tenho, assim, histórias para contar para vocês que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem impactados. A gente vai chorar, com certeza. E já de cara dá para ver por que hoje você é deputada estadual. Já é óbvio, né? Repara, olha esse storytelling, mulher que está assistindo a gente, repara. A jornada do herói, né?
estava estudando isso hoje de manhã, inclusive. Vai atender na comunidade como médica, encontra uma realidade sofrível que necessita de apoio, de olhar, de serviços públicos básicos, né, de saúde, inclusive, e aí se indigna com isso e tipo, não, eu conheço essa realidade, pois eu vou, então, preciso fazer mais e pronto, pá, corta Michelle Mello. Pronto, resumiu. Só que antes de estar como deputada, ela foi vereadora, né? Então ela já começou ali mesmo no, vamos dizer assim, vou começar no Mirim, e ela viu que podia fazer muito mais, digo, vamos agora para o estadual. E ainda é humilde, gente, começou de baixo. Já fiquei fã. Diga-se de passagem, contra a vontade de todo mundo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Eu costumo dizer que as pessoas veem uma mulher ocupando um espaço de poder e ela sempre acha que tem um homem por trás. Então, no meu caso, as pessoas dizem, a Michelle é deputada porque o pai dela colocou ela lá. Não, não é assim, não. Ele não queria de jeito nenhum, minha família não queria de jeito nenhum que eu fosse política. Houve, assim, uma briga quase entre pai, mãe e Michelle, porque eles não queriam. Minha mãe dizia assim, eu não vou balançar uma bandeira pra você. E meu pai olhava pra mim e dizia, mulher, você é médica, de onde você vai tirar um voto? Eu dizia, eu não sei, eu vou atrás do voto e eu vou ter esses votos. Porque eu sei que o que eu estou falando é a realidade. Então, assim, são 15 anos vendo a realidade do nosso povo, 15 anos vendo o sofrimento do nosso povo. Eu também sou médica de urgência e emergência, trabalho dentro do pronto-socorro, dentro das UTIs, dentro do SAMU. E quando algo me indignava muito, né? Como mãe, eu tenho um filho de 14 anos, outro de 9, era quando eu era chamada para, por exemplo, eu trabalhava no SAMU na ambulância 01, para um tiroteio, né? E eu chegava lá, eu via crianças de 15, 16, 17 anos com um tiro na cabeça e dizia, para onde a gente vai? O que a gente está construindo? Para onde a gente está indo? Qual o futuro dos nossos jovens aqui no Acre? É muito doloroso para mim, como mãe, como médica, ver uma criança de 15 anos com um tiro na cabeça por conta de uma briga entre facções, entre questões que eu sei que aquela criança era para estar em outro lugar, sabe? Então, essas coisas me indignaram muito. E foi quando eu falei para minha família que não adianta a gente saber fazer o bem e não fazê-lo é a mesma coisa que pecar. E a gente sabe fazer o bem, a gente pode fazer o bem, a gente poderia estar aqui na política. E foi com essa indignação, essa briga interna e familiar que eu disse, não, eu vou atrás de cada voto e graças a Deus as pessoas confiaram na gente, fizeram de nós a vereadora mais bem votada daquele pleito, olha só. Acompanhei. Da pessoa que não era nada, por assim dizer, a população nos abraçou e disse, não, vai lá, que lá é o seu lugar e lá você vai cuidar da gente. Então a gente está aqui tentando honrar tudo isso, desde então, como vereadora, agora como deputada estadual, mas honrar essas pessoas que só querem ser cuidadas. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu acompanhei a sua campanha indiretamente, porque o local do seu ponto de apoio ali no Bosque é o local onde eu moro. Olha, então nós somos vizinhas, é da minha família, do meu pai e da minha mãe. E o comitê, né? O comitê, né? Foi lá. Era ali na frente. E toda vez que você chegava, no final do seu expediente, você ia pra lá de noite. Até isso eu acompanhava assim, eu olhava assim, gente, que mulher de coragem. Que mulher corajosa, porque era um comitê fervia, era um monte de gente. E quando você não estava lá, as pessoas trabalhavam, era um afinco, era um esmero, porque eu transitava ali na minha casa, né, na frente ali e tal, eu olhava todo mundo concentrado, fazendo um monte de coisa. Eu falei, gente, que poder, né, que essa mulher tem de liderar essas pessoas. Aí você contando a sua história, é óbvio que tinha que estar onde está, né? É óbvio. Mas ainda assim, é um ato de extrema coragem. A gente tenta colocar em cada um que está com a gente essa semente, né? De fazer o bem, de que a gente tem um propósito, a gente não está na política só por estar, a gente tem uma missão. E eu acho que a missão, ela te empodera muito quando você sabe qual é a missão, o que você de fato quer fazer. Então, eu converso com as pessoas que trabalham comigo, que trabalham muito, diga-se de passagem. Eu costumo dizer que eu tenho certeza, se eu for fazer uma pequena aposta, me perdoem meus colegas deputados, mas contudo, porém, entretanto, eu acredito que nós somos o gabinete que a gente mais se reúne, mais planeja, mais faz, que ali dentro cada um tem uma função muito especial. É o que eu digo para eles, o que você viu, né? Todo mundo ali trabalhando, planejando, mesmo que eu não esteja, é o que eu digo para eles. Vocês são Michelle. A Michelle é feita de todos vocês.
Então, todos vocês precisam fazer para que isso aconteça. Eu sou só um pedacinho. O conjunto é o que faz a diferença. Então, é por isso que você via aí. Ai, Eu Carolina, acompanhei a que ela, deputada. desculpa, ela falou a palavra mágica pra mim, né? Planejamento. 2 vezes, planejamento. Eu fico doida, as mulheres que flodem, olha o resultado. Eu conheci a Michelle, só que ela não me conhecia, porque É. eu já estou no meio da família dela assim, há uns 18 anos. A Graça, que é a tia dela, é uma amigona, assim, que a Graça entrou na campanha mesmo de cabeça com a Sim. Michelle e ela me ligava. Amiga, vai dar certo. Eu digo, vai, amiga, vai dar certo. Quando a Michelle deu, ela, amiga, deu certo. Cuida da Michelle, pode deixar. Sabe? Então, assim, que são pessoas Torceu, né? meu Deus do céu, que caiu mesmo ela, a Nelson, meu Deus, se a gente for Sim. falar assim. Então, a família viu, no começo pode ter assistido essa briga, né? Que seu pai não querer e tal. Sim. Mas depois, você via, entendeu? As meninas, o amor que até hoje elas falam É, porque pela Michelle, tem entendeu? essa coisa do pai e da mãe que é o medo do filho sofrer. É, Depois que eles verdade. veem que não, que a gente cresce, né? Minha mãe até hoje é assim, gente, comigo. Toda mãe é mãe, tem cuidado. Mas depois que eles percebem que a gente sabe o que está fazendo, que a gente está feliz com aquilo, que tem um propósito alinhado para aquilo, que não é uma água de março ali que não é passageiro, não estou brincando, não é modinha. Não, é sério. É sério construir uma carreira política para uma mulher no É Brasil, muito sério. no Acre, porque tem diferença, a gente sabe disso. Sim. Meu Deus do céu, eu tiro o chapéu para você todo dia, meu amor. É muito sério. Porque as pessoas... E tiro pela minha primeira campanha, né? Quando eu sentava no meio político, que é um meio extremamente dominado pelos homens, e você diz, não, eu quero ser candidata, eu quero... Eles te olham assim com ceticismo, assim, tipo assim, ela sabe o que ela tá querendo, ela sabe que o jogo é bruto, digamos assim. E uma vez meu pai até me perguntou, você sabe que o jogo é bruto? Eu falei, eu sei que o jogo é bruto, mas é o jogo que eu quero jogá-lo, porque eu tenho o propósito de cuidar das pessoas. E eu acredito mesmo que a política é uma ferramenta de transformação. Que eu sozinha eu posso mudar talvez a vida de uma pessoa que consiga chegar no consultório comigo. Mas na política eu consigo mudar a vida do coletivo, eu consigo mudar a vida da sociedade. Então eu disse para ele, não tem problema, a gente vai para o jogo bruto. Mas as pessoas olham para a gente, mulher, e acham que ali não é o nosso lugar. Nós temos diferenças. Na verdade, acho que a gente não sabe jogar o jogo bruto. Mas nós bruto a gente sabe ser. Dói muito, não vou dizer que não dói muito, machuca muito, mas é aquilo que a gente estava falando antes do começo do programa. A gente é resiliente, a gente se adapta e mais do que tudo a gente procura as nossas próprias estratégias. Não pela força bruta, a gente sabe jogar o jogo bruto, mas com outras ferramentas, eu costumo dizer. Então a gente planeja, a gente gerencia o tempo, a gente gerencia as tarefas, a gente delega, a gente lidera com mais facilidade, porque a gente sabe que precisa de muitas capacidades para evitar, digamos assim, o uso dessa força bruta que talvez muitos lá atrás tenham usado. Então, a gente tem as nossas próprias ferramentas, os nossos próprios mecanismos, mas não é impossível para você que está nos assistindo que você, mulher, esteja na política, e já deixo o convite para vocês também. Venham fazer parte da política, que nós precisamos de mais mulheres na política. Não é na força, é na estratégia, né? É na estratégia, e com empatia, né? com amor, com beleza, com leveza, com sorriso. Porque, afinal de contas, né? E uma coisa que eu acho que a Michelle, né, já vem aí desde a questão de médica, que ela vivenciar esse outro lado. E hoje o slogan dela é gente cuidando da gente. E assim, é fantástico. Eu acompanhei você agora na Lagação. E eu procurei um vídeo que ela estivesse cansada, assim, abatida. Ela estava sorrindo, por mais que estivesse, ela estava sorrindo. Sabe quando é uma coisa que você passa para aquela pessoa que está do outro lado, aquela sinceridade que, olha, eu estou aqui, mas eu estou fazendo o que eu gosto. Eu estou ajudando, eu estou servindo, eu estou cuidando de gente. É isso que você passa para a gente. Ai, que legal, eu vou me emocionar. Porque eu choro, de passagem, choro muito, emocionada. Deste podcast, as pessoas geralmente não tem um episódio que não chora. Que a gente deu uma choradinha aqui. Porque não pode chorar, não, que toda vermelha. Mas é isso, até para desmistificar. Mulheres fortes, empoderadas, independentes também choram, minha gente, tá tudo certo. É permitido chorar. Tá tudo certo, é permitido chorar, é permitido sentir.
Eu acho que isso nos faz humanos, sabe? A gente não pode perder nunca a nossa humanidade. A gente sente, a gente sofre, a gente chora, mas, como eu costumo dizer, é do homem cair, mas também é do homem de Deus levantar. Então a gente cai, levanta, tem dias melhores, tem dias piores, mas o que eu não me permito, que eu acho que é o que a Karen falou, é que toda vez que eu saio de casa para fazer algo por alguém, eu acredito que eu tenho que dar o meu melhor. Independente de como eu esteja, independente de se o dia tá sombrio, eu tenho que dar o meu melhor, porque as pessoas, geralmente, que eu atendo desde há 15 anos atrás, quando eu comecei na medicina, são pessoas que estavam em franco sofrimento. Então, independente do sofrimento que eu tenho, independente da condição que eu tenho naquele momento, eu sempre procuro me colocar no lugar do outro, ter muita empatia com o outro e entender que ele está precisando de uma luz. Então, toda vez que eu saio de casa, eu saio para ser luz. Quando eu não consigo ser luz, aí eu cancelo minha agenda. Eu não saio de casa, cuido um pouco, me restabeleço e saio para ser luz de novo. Porque eu acho que está faltando luz nesse mundo e a gente tem que ter esse propósito. É um dos meus propósitos nessa vida é ser luz na vida das pessoas. E isso é nítido. Eu acompanho, né, ela desde que a conheci. Quem tu não acompanha? A Karen é o maior network do Brasil, vocês não estão entendendo. Karen! Porque quando eu sou fã, eu sou fã. Né? Eu acompanho, eu curto, eu comento. E é isso, eu vejo, né? Ela é exemplo. Então, como eu falei assim, por mais Dayanas no podcast passado sobre o autismo, eu falo hoje por mais Micheles, entendeu? Ah, obrigada. Porque realmente você faz a diferença. Você faz a diferença. E vendo assim, né, na sua fala, você é uma mulher muito forte. Você tem um posicionamento forte. Você fala, a gente para, quer ouvir, fica curioso para saber o que vem mais. E essa mulher forte, certamente, a gente está falando ainda há pouco, que também choramos, né? É permitido chorar. Demais, eu sou bem chorona. Certamente, Michele, para você hoje se investir desse empoderamento, com essa, né, harmonia, com essa beleza, com esse sorriso, você acabou de falar, eu saio para ser luz na vida das pessoas, certamente teve muito sapo que você teve que engolir. Certamente houveram aqueles dias que você se trancou dentro de um banheiro para chorar para ninguém ver. Principalmente seus filhos, né? Enfim, sua família, ou a equipe, durante o momento de campanha de tensão, a gente sabe, acompanha a Karen. Eu não faço campanha, mas ela, né, fazia e eu acompanhava, eu ficava nervosa por ela. Imagina o estado de nervoso, de emocional, enfim. E aí a pergunta que não quer calar, né? Você hoje é uma deputada, foi vereadora, deputada estadual, e a gente sabe que é um ambiente, como você falou, dominado pelo masculino, né? Pelos homens. Nada contra os homens, viu, minha gente? Eu sou muito bem casada, amo meu marido, ele é necessário na minha vida, os homens são necessários. Não tem calma, eles são maravilhosos, tem homens incríveis, assim, tá tudo certo. Mas a gente sabe que a política é um ambiente mais masculino, e também tem um machismo ali estrutural também, né? Tem um negócio no Acre inteiro, né? No Brasil, nós temos no Brasil, no Acre. Não é à toa que os nossos números são tão horripilantes em relação à violência à mulher, né? É um machismo estrutural, a gente vê, inclusive, é pauta nas redes nacionais. Fantástico ontem. Quem assistiu Fantástico ontem? Exatamente. Né, do deputado lá. Exatamente. Então, é pauta nacional esse tema, é um tema muito pertinente, a questão do machismo estrutural, mas como eu falo sempre, a gente é uma evolução, e a nossa sociedade está evoluindo, e a passos muito rápidos, né? Então, por isso que a gente fala muito em relação a essas coisas. Mas tentaram te tolir, te podar sempre, na jornada? Ainda tentam até hoje? Ainda tentam, a gente vai tentando furar os bloqueios, alguns a gente consegue, outros não tanto. Então, assim, porque eu acredito que, infelizmente, principalmente na questão política do Acre, ainda há um pensamento muito paroquial, um pensamento muito colonial, um pensamento atrasado realmente em relação ao que a política pode fazer pelo Acre. Eu sinto que a maior parte das pessoas que dominam a política há muito tempo, elas têm essas ideias de grupos, de colônias, como se fossem colônias, cada um nos seus feudos, cada um nos seus cantos. Interesses individuais, interesses né? Ali, do pequeno exatamente, coletivo, do pequeno coletivo. E eu acredito que a gente tem que pensar grande.
eu falo para todo mundo, eu não acredito nessa pequenez para o Acre, eu não acredito que essa política pequena vai transformar o Acre. A gente tem que pensar grande e pensar estrategicamente. E pensar estrategicamente é o que eu falava lá atrás, quando eu era vereadora para o prefeito Tião Bocalon. Vou dar um exemplo simples para vocês. Há anos eu via nos postos de saúde que de madrugada tinha filas da madrugada, e isso quem anda nas comunidades sabe, quem vive em bairros periféricos sabe. A tal da fila da madrugada. Você sai doente da sua casa, muitas vezes com seu filho doente, com febre, para pegar uma ficha no posto para poder se consultar. O posto só abre 7 horas da manhã, a fila geralmente começa 4 ou 5, dependendo do posto. E isso se perpetuava há anos. Entrava gestão, saía gestão, se perpetuava há anos. E eu não entendia por que não planejavam e organizavam aquilo de forma tão fácil. Então, meu primeiro projeto como vereador, meu primeiro projeto de lei, foi uma lei para que as consultas e exames dos postos fossem feitos por telefone ou por aplicativo. Coisa maravilhosa. Uma coisa tão simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças, a Michelle é genial. Não, é simples, mas resolve um problema que realmente é real e fatídico para a população. Ali haviam idosos que tinham que ir de madrugada, gente que pegava chuva, gente que vinha do campo, gente que estava com filho passando mal, gente que era roubado às vezes por estar ali de madrugada. Então, assim, é um problema real, né, da nossa população. E eu fiz esse projeto de lei de uma forma muito simples, de telefone, sistema, aplicativo. Hoje em dia, em qualquer lugar tem, inclusive nos postos de saúde. E levei esse projeto para o Tião Bocalon, foi aprovado na Câmara de Vereadores, o prefeito foi tentar sancionar, mas ele não sancionou, ele vetou integralmente o projeto, por não concordar com os meus posicionamentos contrários a ele. Então, assim, veja como é pequeno, né? Você veta um projeto porque você simplesmente não concorda com o posicionamento. Então, ele está no papel dele de executivo, eu estou no meu papel de parlamento, mas é um projeto que beneficia a população. E aí chegamos ao ponto onde a pessoa deixa de aprovar o que é melhor para o coletivo por conta de interesses pessoais. Exatamente. Então, é um exemplo do pequeno que se faz na política, completamente desnecessário. E é uma coisa que ninguém me convence que esse é o método, porque eu morei 10 anos fora do Brasil, morei 10 anos num local onde a saúde pública funciona, onde o serviço público funciona, e você tem um mínimo de dignidade. Saúde, educação e segurança você tem, coisa que aqui a gente não tem garantido no Acre. Nem saúde, nem educação, nem segurança, que é o básico para você viver. Então, ninguém me convence que esse é o modelo. Porque eu vi modelos funcionarem, eu vivenciei a qualidade de vida que é uma população que tem saúde, educação e segurança. E eu quero isso para o meu povo. Então, assim, você acaba tendo um pensamento muito maior, uma visão muito maior. Obviamente, é muito pequeno você vetar um projeto que era benéfico para o povo, fácil de se fazer, não ia custar nada, porque era só organizar o assunto da saúde. E é uma questão só de organização mesmo. Porque telefone já tinha, sistema já tinha, pessoas já tinha. Ir muito longe. Então, o assim, Hospital de Amor aqui do Acre trabalha nesse sistema de agendamento por celular. A gente agenda de casa aqui, manda uma mensagem no WhatsApp no dia da tua consulta. Você vai lá. E tá tudo certo. Tem um café da manhã para te receber. As meninas lá são maravilhosas. Quando o resultado do exame fica pronto, você é avisado no WhatsApp. Ou seja, eficácia, eficiência, dignidade para o cidadão, para a cidadã. Grande diferença que faz você se sentir digno, né? E aí chega ao ponto de fidelizar o cliente, porque eu sou cliente da casa, de fazer propaganda em rede nacional de graça, não é nem publicidade. Por quê? Porque funciona, minha gente. Porque é bom, porque é o mínimo que a nossa população precisa, é o mínimo que a gente precisa. Enquanto a gente não extrapolar essa política pequena, né, de comandos, de grupos, e a gente pensar no coletivo, eu acredito que a gente não vai conseguir extrair da política aqui no Acre todo aquele poder que ela tem. Numa sociedade que é extremamente humilde, uma população que é extremamente pobre e necessita urgentemente dos serviços públicos.
no mínimo, para ela se sentir digna, para ela se sentir um ser humano digno, de saúde, educação e segurança. A gente não está falando de outras coisas, a gente está falando do básico, do básico, mínimo, do básico, do mínimo. A gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de atenção primária, a gente está falando de chegar no hospital com um problema e poder ser minimamente atendido. A gente está falando de coisas tão pequenas, de ter vaga na creche para os seus filhos. É coisa muito pequena. E aí você olha e diz assim, quando que essa política pequena vai acabar? Eu tô assim acelerada para ver se eu faço ela acabar o quanto antes. Vambora, porque... E a gente tá aí, tentando mudar esse panorama, transformar essa política, porque o povo tem pressa. O povo tá cansado de não ser cuidado. Aí, imagina, essa conversa aqui me atiçou vários insights. Imagina uma política construída com continuidade de projetos, doutora Michele. Me ajude, imagine, olha o sonho de ter continuidade de projetos, o tanto que a gente já não poderia ter crescido, tudo bem, o passado já foi, não vou ficar lá, Sim. Mas o tanto que podemos crescer com mais rapidez, inclusive, né? De abrir a mente, de pensar, não é porque eu não compartilho, não coaduno com a ideologia do colega que eu vou vetar um projeto, que se o projeto é bom, é benéfico, por que não fazer? E esse negócio de entra mandato, sai mandato, aí sai a equipe, volta e começa do zero de novo. Ah, mas esse projeto tá vindo, não gostei da cor, tira tudo, muda. Ai, Jesus, me segura. É um desperdício, porque a população não está sofrendo com isso de fato. A população não quer saber se a cor que está a rua pintada é azul, se é laranja, se é vermelha, se é branca. A população não quer saber a cor do sacolão que chega na casa dela. Ela não quer saber a cor que vai dar um emprego para ela. Ela quer um emprego, ela quer colocar comida na mesa dela. Ela quer poder ter uma continuidade na saúde. Com você falando isso, eu sempre exemplifiquei muito bem. Eu trabalho tanto na saúde municipal quanto na saúde estadual. Eu faço atenção primária como médica de família e comunidade e faço atenção terciária de alta complexidade como médica de urgência e emergência. Então, olha só. E dorme? Não, eu dormia muito pouco. É o preço, né? Então, olha só, quando a gente para ver, assim, um exemplo para que todo mundo possa entender. O paciente que eu atendo lá na atenção primária, que eu consigo dar um atendimento rotineiro para ele, um paciente de pressão alta, que eu atendo ele ali, que eu consigo dar o tratamento para ele, é o meu paciente que não chega lá no pronto-socorro com AVC. Então, a continuidade do tratamento, ela faz com que todos os recursos eles sejam melhor aproveitados. Então, dando um exemplo muito básico da saúde, para que todos possam entender, é o que você está falando, a continuidade das coisas, porque o paciente ele é um só. E, às vezes, você vê assim, o paciente é da prefeitura e o paciente é do estado, porque os dois grupos não se comunicam. Mas o paciente é um só, ele precisa que as coisas funcionem, ele precisa da continuidade do tratamento. Então, assim são os problemas da nossa população. Os problemas são deles, da nossa população. Então, não adianta o grupo A brigar com o grupo B, porque eles vão brigar aqui em cima e a população aqui embaixo vai continuar sofrendo, vai continuar perdendo, e só quem perde no final é a nossa população, infelizmente. Eu acho que esse podcast deveria ter mais de um episódio com ela. Eu acho. Tem um monte de pergunta ali ainda. Michele, como a gente está desde o início falando a questão da mulher na política, né? Não só no Brasil, a gente vê que a quantidade é pouca ainda de mulheres assim envolvidas, e no Acre ainda mais ainda, né? Então, o que é que você desse quadro hoje de mulheres na política do nosso estado, como você vê isso? Com as questões eleitorais, digamos assim, né, a necessidade de cumprir os 30% de mulher fez com que os partidos buscassem mais mulheres. Mas sempre que eu vou em palestras ou entrevistas que a gente fala da mulher na política, eu sempre deixo muito claro isso. A política ela se faz com tempo e com dinheiro. Porque para você sair daqui, para ir ali no Quinari, você gasta com o deslocamento. Então, você tem que ter tempo, você tem que ter dinheiro. E que mulher, hoje, de fato, consegue ter tempo e dinheiro? Né? Então, pouquíssimas mulheres ainda têm essa educação de serem independentes, de procurarem sua profissão, de procurarem seu lugar nas questões de trabalho, de emprego, de um bom salário, de administrar o tempo.
muitas delas aqui no nosso Acre, elas continuam em segundo plano. Elas continuam dentro de casa cuidando de tudo, inclusive dos políticos que saem para fazer política. Porque delas, o tempo delas é para cuidar do outro. O tempo delas não é para planejar uma vida, para planejar uma profissão, para planejar um ganho salarial, para que ela tenha tempo, para que ela tenha dinheiro. Para que ela possa dizer assim, não, eu vou abrir mão dos meus plantões, como eu tive que fazer agora como deputada estadual, mas eu vou me dedicar à política. Eu vou abrir mão do meu individual para me dedicar ao coletivo. Quantas mulheres vocês conhecem aqui no Acre que já alcançaram esse patamar? Esse patamar é um patamar muito difícil de ser alcançado aqui no Acre. A mulher, para entrar no mercado de trabalho, ela tem mais dificuldade. A mulher, para ter acesso à escola, ela tem mais dificuldades. Estudos estão aí, estão mostrando para a gente. Então, tudo para a mulher, e eu já não falo nem a nível de Brasil, que nível de Brasil nós temos algumas cidades que são diferenciadas. Mas tudo para a mulher no Acre é mais difícil. Tudo para ela. Se nós temos uma família humilde, que tem 2 filhas mulheres e 3 filhos homens, quem é obrigado a ficar em casa lavando a louça, limpando e fazendo a comida? Adivinha? São as mulheres, né? Quem sai para tentar se colocar no mercado de trabalho, para tentar estudar, para tentar galgar um futuro? São os homens. Então, isso muitas vezes nos é tirado. Então, assim, é muito complexo a gente falar da mulher na política. Meu Deus, é muito complexo falar de mulher. É. Né, Karen? De fato. Porque é um assunto realmente complexo. Historicamente, a mulher ela não foi educada para crescer uma mulher independente e cuidar da sua própria vida e pensar em si em primeiro lugar. Nós, eu falo nós, porque é da minha geração, sou da década de 70, né? Não parece, mas eu já tenho 49 anos de idade. Eu me inspiro em mulheres assim como Ai, eu, que para ficar delícia. mais bela. Mas, Quero chegar lá assim, tão bonita quanto meu você. Deus do céu, receba o Brasil! Lembrei do bebê, o Brasil do Brasil! A menina lá. Mas historicamente nós não fomos educadas, nem em casa nem na escola, a planejar. Até essa referência da nossa mãe que planejava, que pensava no futuro dela. Não, qual era a referência de mãe? Qual é a referência de mãe que eu tenho? Minha mãe sempre serviu, e a minha mãe foi empreendedora. Criou as filhas todas sozinha, na labuta, era costureira, fazia bolo, tinha uma loja de confecções, ia para São Paulo comprar e fazia, acontecer. É o meu exemplo de mulher que realmente mudou a sua realidade pela necessidade, mas sem apoio de ninguém. Tudo era difícil, tudo era romper barreiras, tudo. Então, historicamente, hoje, a gente poder ter um espaço desse aqui, gente, isso aqui é uma conquista ideológica, política, social, econômica, de toda a natureza. Sabe? E é uma iniciativa pequena que começou, que veio de uma ideia, de um convite da Karen, né? Por isso que eu estou aqui com ela, um convite de uma amiga, de uma mulher que eu admiro, e que de repente a gente está criando um espaço para ouvir mulheres como você dizer assim, minha gente, mulher, a gente sabe que é difícil, mas a gente sabe também, que temos histórias aqui, que a gente consegue. Se ela conseguiu, se eu consegui, se Karen conseguiu, você que está assistindo também consegue. Só precisamos o quê? Ter inteligência de fazer melhores escolhas. Para a gente, em primeiro lugar. Esquecer um pouquinho essa coisa de sempre cuidar do outro, é sempre o outro, e eu vou para o último lugar dessa fila. Vamos inverter um pouco essa lógica, até para a gente se nutrir do que realmente é importante para a gente. Sabe? Nos acolher em primeiro lugar, traçar um plano para poder impactar e ajudar outras. Isso é um romper, né? É um romper. Mas nesse romper, e eu vou te trazer um exemplo do que eu vivi, né, que me marcou muito antes de ser política, entrar para a política, foi de uma menina que é 2 anos mais nova do que eu. Eu tinha 34 anos na época, eu tinha 36, ela tinha 34 anos na época. E ela veio até a minha consulta com problemas ginecológicos. E eu perguntei a ela falando que tinha esses problemas repetidamente, tudo, eu digo, mas como assim? Por que você tem esses problemas? Ela disse, então, doutora, é porque eu venho do sistema prisional. E eu, mulher, mas o que foi que aconteceu para você ir bater lá dentro do sistema prisional? E ela estava me contando, e assim, muito para frente, muito empoderada. Mas ela estava me contando que a mãe morreu, tinha as irmãs para cuidar, e ela procurou trabalho em tudo quanto era lugar. E não achou.
disse que foi nos supermercados, foi em tudo quanto é lugar e não achou, porque sempre perguntavam para ela que experiência ela tinha. A referência, né? A referência que ela tinha, ela precisava de um primeiro emprego, um primeiro apoio. E ela não encontrou. Encontrou essa escapatória, digamos assim, dentro do crime e acabou dentro do sistema prisional. Então, ela contando aquilo para mim, eu vi que há um romper, ela foi atrás do emprego, ela bateu de porta em porta, mas infelizmente ela não encontrou um emprego para poder sustentar as irmãs que estavam passando necessidade, encontrou no crime, pagou pelo que fez dentro do sistema prisional, mas ela olhou para mim e disse assim, doutora, eu não queria ter feito isso. Eu falei, e agora, o que você faz para viver? Ela disse, eu vivo porque dentro do sistema prisional eu conheci uns pastores que me ensinaram a fazer bolo. Então, hoje eu vivo de fazer bolo para poder sustentar a minha casa. Ela teve que entrar no sistema prisional para encontrar pastores que ensinassem um ofício a ela, o fazer bolo. E no fazer o bolo, hoje, ela sustenta as irmãs. Olha só o rodo, né? A cadeia de sofrimento que se fez. Imagina que essa mulher passou dentro do sistema prisional. E ela olhou para mim e disse assim, mas sabe o que eu queria mesmo ser, doutora? Eu falei, o que? Ela disse, médica, igual a senhora. Oh, meu Deus. Aí dá vontade de chorar. Ah, mesmo, e eu né? caí no choro com Tem ela como. dentro da consulta, porque ela era uma mulher como eu, com vontade, com perspectiva, ela queria ser médica, ela bateu de porta em porta, ela rompeu, mas ela não encontrou nenhum tipo de apoio. Ela não encontrou nem dentro do sistema público alguém que apoiasse um curso profissionalizante, que tivesse lá no contraturno da escola, lá no bairro dela, para ela aprender a fazer esse bolo sem ter que ir para a cadeia, encontrar um pastor para ensinar o ofício para ela. Então, ela não encontrou nem dentro da questão pública nenhum apoio. E aí você diz assim, qual que é a diferença dessa mulher para mim? É que eu tive apoio e ela não teve. Hoje ela poderia ser minha colega de profissão, ela não precisaria ter passado por esse sofrimento todo, ela não precisaria ter vivido tudo isso para hoje estar sendo uma médica tão qualificada quanto eu. A única diferença que nós tivemos foi a oportunidade, tão somente. Muita história, né? A gente fica sem palavras, porque é uma conta que na minha cabeça não fecha, do tipo assim, como que ela procurou o sistema público e não teve esse tipo de apoio? Como? Cadê a assistência social? Cadê os postos? Cadê? A gente sabe. E aí, assim, não é um confrontamento, né? Porque eu também venho do serviço público e a gente sabe como funcionam as coisas, assim. Tem projetos incríveis, tem propostas sensacionais, mas tem coisa que não chega. Não E chega. aí, ouvir um negócio desse, assim, dá uma revolta de quantas mais meninas precisam sofrer esse tipo de coisa e parar dentro de um presídio, porque só sabe o que é aquilo quem passa por lá. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer como pesquisadora do projeto de economia solidária, muito tempo atrás que eu coordenei no governo do estado, e um dos modelos que o programa propunha era, dentro das penitenciárias, inclusive eu fui conhecer penitenciárias no Rio Grande do Sul por conta disso, transformar cooperativas, criar cooperativas nas cozinhas, para remissão de pena e etc., as mulheres e tal. E você vê, tu entra tu conhece também, né, Karen? Pelo trabalho da Karen, porque ela já tem sido o réu primário dela está intacto. Ainda. Mas de ver essa realidade tipo assim, gente, é um inferno aquilo ali. Com que cabeça que uma mulher sai dali, sabe? E ainda é muito Deus na vida dela mesmo, de conseguir ressignificar todo aquele trauma que ela doa e hoje fazer bolo e não voltar para a criminalidade, porque é um caminho, né? É uma conta 2 e 2 igual a 4, né? Entrou no presídio porque se envolveu na criminalidade, vai sair e vai voltar. E 90% volta, porque não tem apoio. Volta. É isso que eu estou te falando. Por que eu trago esse exemplo? Porque ela, de fato, rompeu. Exatamente. Ela entendeu que ela precisava de um emprego, ela foi atrás do emprego, ela passou pelo sistema prisional, sofreu, talvez, sofrimentos que a gente nem imagina. Mas, ainda assim, ela aprendeu um ofício, ressignificou e hoje está sustentando a família com esse ofício. Mas, veja só, essa pessoa, a única diferença dela para nós foi uma questão de oportunidade. E a gente precisa entender que o sistema público ele precisa entregar essas oportunidades, mas de maneira efetiva.
Por que eu te digo isso? Porque a vivência que a gente tem que ter, o conhecimento da realidade que a gente precisa ter para fazer uma política pública que chegue, é muito grande. Eu costumo falar assim, se você está lá na Cidade do Povo, um exemplo que é um lugar longe, você, lá dentro da secretaria, você fez um projeto lindo, tem 300 vagas de curso profissionalizante para os jovens. Um jovem hoje, lá da Cidade do Povo, sem trabalho, sem emprego, ele tem o dinheiro para o transporte público para vir para o centro da cidade para fazer esse curso profissionalizante? Não tem, porque é uma viagem de outro município para cá, né? Ele não tem. Cidade do Povo não é longe, é muito longe. Então, o que acontece às vezes? A gente faz políticas públicas que são vazias. A gente constrói políticas públicas que não chegam para as pessoas que precisam delas. A gente, às vezes, faz ou por marketing, ou por publicidade. Posso falar? Para contabilizar voto? Para contabilizar voto, né? Então, por bondade também, às vezes, mas sem olhar a realidade das pessoas. A gente tem que se colocar no lugar do outro para fazer política pública. Eu acredito nisso. Quando vocês colocam no lugar desse outro, lá da Cidade do Povo, que não tem R$10 por dia para vir para o curso de segunda a sexta, no sistema S, que é todo aqui no centro, você começa a pensar, por que não se usa, por exemplo, as escolas que estão lá na comunidade, que está a 500 metros da casa dele, os contraturnos, à tarde, à noite, para levar esse curso para dentro da comunidade? Por que não traz o curso para dentro da comunidade, em vez de querer que a comunidade vá atrás do curso? Quem tem cumprido esse papel são as igrejas de lá, né? Exato. Por isso que as questões religiosas hoje, as igrejas hoje, elas têm um grande tamanho e elas exercem força política, porque elas cumprem o papel da formiguinha, digamos assim. E o poder público ainda não entendeu que ele precisa ter várias formiguinhas, vários exércitos dentro da comunidade para realmente poder efetivar uma política pública que realmente tire uma criança da vulnerabilidade, que dê oportunidade para um jovem, que transforme a nossa realidade. Nós temos um dado muito estarrecedor para mim aqui no Acre, que é que 35% dos nossos jovens são nenéns, nem estudam e nem trabalham. 35% dos nossos jovens de 16 a 24 anos, Karen, não estudam e nem trabalham. O que esses jovens estão fazendo? Quem está preocupado com eles? Eu não tenho visto movimento nesse sentido de vamos resgatar 35% da nossa população jovem. Onde ela está? O que ela está fazendo? E isso precisa de várias mãos, várias pessoas comprometidas. A gente tenta ser uma voz bem forte lá dentro da Assembleia, mas sozinha, sem que todo mundo esteja enxergando essa realidade, a gente acaba fazendo pouco. Por isso que a gente precisa estar sempre falando, sempre instigando, para que as pessoas abram os olhos, porque o nosso Acre, infelizmente, tem dados absurdos que a gente precisa mudar, senão a gente não vai longe. E falando de mulher, segunda taxa, né? Do feminicídio no Brasil. Segunda taxa de feminicídio. E feminicídios horrendos, né? Crimes hediondos que se cometem contra a mulher. Mas veja, é uma questão de que se você tem... tudo tá enraizado, tudo tá conectado, de certa forma. Se você tem 35% dos jovens que não estudam, que não trabalham, então, como você evolui educacionalmente, como você evolui culturalmente? Você aprende a lei da selva. Olha o cenário. Você aprende sobrevivência. Ali na frente, a realidade dessas crianças. Essas crianças que têm um relacionamento, elas não trabalham, elas não estudam, algumas delas vão para o uso de drogas, outras vão para o alcoolismo, outras vão para onde? Vão fazer o quê? Então, assim, você acaba entrando num estado de selva, de sobrevivência mesmo, e aí começa essa truculência que só a cultura e a educação pode mudar, mas que cultura e que educação a gente está oferecendo aqui no Acre? Eu posso dizer, nenhuma. Ai, Jesus. É um assunto que chega a dar vai dando um nervoso a gente, mas vamos mudar aqui o clima. Vamos lá. Porque assim, eu fico vendo você falar, Michele, são temas tão complexos, tão densos, para uma mulher, né, levar com tanta propriedade. O que você faz para manter a sua sanidade mental, espiritual, de você manter... Tipo assim, a gente quer saber, porque assim, tá o dia inteiro pegada ali nas questões de política e de hospital, e, meu Deus, 01 do SAMU, pelo amor de Deus, aquilo ali, né? E assim, também família, tudo, né? E aí, quando chega em casa, acabou o expediente, chega em casa, o que você faz para, tipo assim, bora, Michele,
dona do, né, assim, a Michele Uau, ali, deputada, ela ficou ali, aqui dentro da porta da minha casa para dentro, eu sou a Michele mãe, eu sou a Michele filha, Em vou cuidar realidade, de eu mim. sou, O que que você eu sou faz? igual sempre. Então, assim, você vai encontrar a Michele mãe, amiga, eu sou tudo junto. Mas assim, o que você Tudo faz quanto é para não lugar. deixar essas informações do dia a dia que você lida te Essas contaminarem? energias, né? Isso, perdão, assim, perdão, a cara da vida tem tudo. Não deixar de contaminar, para não ficar pesado e acabar passando isso para dentro da sua casa, sabe? Entendi. Primeiro de tudo, assim, Não é só tomar um banho e pronto. Não, primeiro de tudo, assim, é que eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé, eu procuro ter muita fé, né? A fé não é algo que a gente tem sozinha, é algo que a gente cultiva mesmo na presença de Deus. Então, a fé e a crença em Deus é algo que me ajuda muito. Me ajuda a colocar propósito, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a não pirar. Muitas vezes eu digo, eu tô louca ou o mundo tá louco? Qual dos dois tá louco, né? Me ajuda a encontrar um norte, digamos assim. Me ajuda a ser luz na vida das pessoas. Mas o fato de ter a consciência tranquila, eu acho que o que mais me faz ter saúde mental é o fato de ter a consciência tranquila. Então eu deito e tenho a certeza de que a única coisa que eu estou tentando plantar na vida é plantar o bem. Seja na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas, na política, eu sempre tento plantar o bem. Então eu não puxo tapete de ninguém, eu não armo contra ninguém, eu não ando falando mal de ninguém porque não dá tempo, não, eu cultivo a minha vida, entendeu? Não dá tempo. Boa! Então, assim, é tanto trabalho, é tanto plano, é tanto isso que a gente acaba sabendo no final do dia, quando você chega em casa, toma um banho e diz, poxa, eu tentei de novo plantar o bem, semear o bem, fazer o bem, e você vai tendo essa fé de que a plantação ela vai trazer seus frutos. Então, colhe, né? exatamente, Agora, você vai tendo a fé dessa colheita. Então, essa colheita, ela vem mesmo, ela vem quando você chega em casa, que seus filhos estão bem, vem na sua prosperidade, vem no você sentar com as pessoas e elas acreditarem realmente em você. Então, assim, eu não me volto para maldade, sabe? Você pode fazer maldade comigo aqui for, mas eu olho sempre lá para frente, para minha plantação e no que eu vou colher. Então, isso me deixa muito tranquila. Eu durmo muito em paz, eu durmo muito tranquila, e isso faz com que as coisas no outro dia você esteja restaurado de novo para o propósito. Porque você não dá ouvidos à maldade, nem pratica a maldade, né? Então, assim, quando você não faz isso, você se dedica a plantar coisas boas, obviamente a gente tem defeitos, a gente erra no caminho, não estou dizendo que eu sou perfeita, nem imaginem que eu seja, pelo amor de Deus. Todo mundo tem TPM, porque eu não sou. Isso faz parte. Porque eu não sou. Mas você se programa para fazer o bem. Você se programa. Então, isso te dá uma certa leveza mesmo, uma certa saúde mental. E a consciência tranquila e a certeza de que a colheita, uma hora ela vai chegar, uma hora vai vir, conforme Deus te mandar, e a gente está pronta para receber. A lei da semeadura, né? Como a gente fala. Essa daí. Temos Acredito tempo muito ainda, nela. acabou já nosso tempo, tem um minuto Estamos chegando ao final. Nossa, mas Infelizmente. já. E as perguntas, vocês me fizeram muitas perguntas. Vamos ter que fazer um bate-bola já. Que a Danusa vai falar assim, agora nós temos um quadro aqui, né, que é Marília Gabriela. Uma homenagem, você lembra da Marília Gabriela? Quando ela tinha esse programa, que ela fazia esse bate-bola assim? A gente também quer, Marília A gente tem que trazer pra gente que é bom, né? Óbvio. E aí, mas é bem bate-bola mesmo. Vamos assim, lá. Né? Que é assim, Michele, você por você, como você se descreveria? Quem eu sou? Quem é Nossa, Michele? que pergunta difícil, não dá pra ser E é assim, ó, e é um bate-bola assim, não é tipo, falar um monte, não é. Dá pra ser Eu um sou, bate-bola. me reconheço assim, pá, sou assim, pá. Bate-bola. Eu acho que eu tenho... Se eu pudesse me dar um nome, eu me daria de resiliência. Eu tenho uma alta capacidade de me adaptar e o sofrimento, ele não me muda para pior, ele só me muda para melhor. Então, assim, cada vez que alguém me faz uma maldade ou eu sinto algum sofrimento assim, graças a Deus eu tenho a capacidade de pegar tudo isso e transformar em algo bom. Eu acho que eu me chamaria de resiliente. Que linda! Gosto de... Eu gosto de tanta coisa. Compartilha algumas. Eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Percebe-se. Gosto de gente. Amo sentar com as pessoas, amo conhecer histórias das geminiana pessoas. também? Sou geminiana. Só me vem geminiana. Jesus
Porque nós somos as melhores. Convém, Dá minha filha licença. mais velha, Beatriz, mamãe te ama, viu? É geminiana também. Só tá vindo geminiana aqui, né? Só tá. Né? Por que será? Eu amo, gente, eu amo sentar, conhecer a história das pessoas. Eu sou. Você tá na função certinha. Eu gosto muito, acho que as pessoas são a obra-prima de Deus, assim. Eu gosto de gente. Tá Que aí. maravilha. E não tolero. Eu não tolero deslealdade. Eu acho que deslealdade é algo muito pequeno para o ser humano. Eu acho que a gente está feito para algo maior, para sentimentos maiores. E a gente está feito para viver em comunhão, né? Em tudo que a gente sabe da nossa criação, o ser humano é o único que vive de fato em sociedade. Então, a deslealdade, para mim, é algo que rompe os vínculos, que faz a gente se decepcionar em se relacionar com alguém. Então, deslealdade é algo que eu não tolero. Maravilha. Me chame-se. Me chame-se. Eu me chame pra tudo. Como amor, Diana, gente, eu tô na cara de falar. A Karen Chama é pra desse tudo. tipo de pessoa que a gente fala assim, cara, eu tô pensando assim, já tô pronta. Que hora você quer chegar? Vamos, não sabe nem como que é. Bora. Eu já sou diferente. Quando ela fala, Dana, não sei o que, eu falei, tem onde sentar? Eu sou capricorniana senhora, né? Tem a ver ter comida? Quem vai? Eu posso voltar a hora que eu quiser? Vamos. Inclusive, nas viagens que nós fizemos juntas, a gente era Foi. dupla do Bora. Era. Bora. Estamos Mas juntos. tem uma energia que eu não sei da onde que elas têm tanta energia. Vamos lá, nosso aqui bate-bola. Não me chame-se. Não me chame. Não me chame para fazer maldade. Não me chame para pactuar com maldade. Não. Tô fora. Tô fora completamente. Negociações inescrupulosas, maldade de todos os níveis, desde as pequenininhas até as maiores, não me chame que eu tô fora. Presente, hoje. Um presente? O seu presente hoje. O meu presente? Presente de passado, presente? Presente. Eu acho que o meu presente hoje, eu tô num dos meus melhores momentos. Assim, a vida, né? A vida no serviço público como médica me ensinou muito. Mas os 3 anos na política é como se fossem 30 anos de É o ensinamento. seu pós-doctor, né? É o pós-doc, né? Então, assim, hoje eu estou no meu melhor momento porque eu tenho uma identidade que foi forjada de fato. Então, hoje eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. E eu me posiciono conforme. Então, eu acho que hoje eu estou no meu melhor momento. Eu não tenho dúvidas sobre aquilo que eu quero, nem sobre aquilo que eu não quero. E quando eu tenho dúvidas, eu tenho a maturidade suficiente para sentar, parar, pensar e definir. Saber que eu preciso me posicionar. Então, o meu presente hoje, para mim, eu estou no meu melhor momento. Que linda! E o futuro, Michele? A Deus pertence. Muitos projetos que a geminiana não tem a gente- fogo que só Jesus na Né? casa. Por que será? Às vezes eu digo, por que eu não consigo ficar quieta? Não. Parece que eu tô atrás de problema. Mas não é, porque a gente realmente tem essa energia, né? Esse fogo dentro de nós que move a gente. Dizem que os geminianos movem o mundo. E eu acredito Eu que creio. assim o seja. Porque a gente tem essa necessidade de movimento, de evolução. A gente se indigna, a gente quer que as coisas estejam aí à frente. Eu tenho vários projetos, desde os projetos pessoais, de vida pessoal, né? Então, assim, eu tenho meus projetos familiares, meus projetos amorosos, meus projetos profissionais, meu projeto político. Então, assim, hoje, como política, eu hei de dizer a você que eu quero um dia ver o estado do Acre sendo governado por uma mulher e adoraria que essa Meu mulher Deus, fosse mas eu. eu já ia perguntar! Adoraria. Aí, ó. É isso, porque é uma carreira que está sendo construída para, meu amor. Exatamente. Se Será o povo tão quiser e natural Deus quanto, quiser, a né? gente está aí, O povo extremamente quer. disposto. Parta desse princípio. O povo quer, porque o povo quer aquilo que é certo. O povo quer aquilo que é melhor. Obrigada. Né? E a gente, e sendo uma mulher dessa, minha gente, Bem representada, né? muito representa, muito Eu acho que a gente faria Linda. muito se a gente pudesse ter inteligente. É isso. a possibilidade de decidir, né? De se posicionar e decidir. Acho que a gente faria muito, contribuiria muito. Tentei colocar meu nome como pré-candidata a prefeita, porque não tem uma mulher pré-candidata a prefeita de Rio Branco, infelizmente. Mas, infelizmente, partidariamente, isso não foi à frente ainda.
mas nós chegaremos lá porque Deus há de prover. Tudo tem um tempo de Deus. Né? Com Tudo tem o certeza. tempo dele, Não, né? e com paciência, persistência e Resiliência. inteligência. Resiliência a gente tem Você vai demais. chegar. E pra gente fechar essa conversa maravilhosa, que Ah, realmente obrigada. eu acho que precisava de mais. Lá vamos dois. Tô pronta, essa é a última, viu? Quero que você deixe aqui para as mulheres que estão nos assistindo um recado da Michele, mulher, a Michele política, para essas mulheres aqui que estão nos assistindo. Ah, é complicado fazer isso, hein? Pedir longe de mim, assim, resumir assim, o recado é complicado. Uma mensagem de incentivo para essas mulheres. O que você falaria nesse momento assim, para elas? Que elas não desistam delas, né? Por vezes a gente é confrontada a desistir da gente mesmo. Seja nas opções de estudo, nas opções de trabalho, nas opções do cuidado pessoal, a gente geralmente é confrontada a desistir de nós em prol do outro. Então não desistam de vocês, porque assim como os homens são necessários, vocês são extremamente necessárias, e a gente junta move o mundo. Então eu acho que essas mulheres do Acre, elas precisam entender que elas não são feitas para estarem sofrendo, não são feitas para apanharem, não são feitas para estar debaixo de um jugo opressor. Elas são livres, elas podem sonhar e elas podem ser o que elas quiserem. E elas podem vir aqui no podcast. Que linda. Muito obrigada, deputada. Ah, Muito obrigada. obrigada. Foi um prazer. Estou suspeita a falar, né? Mas o espaço está aberto para quando colocar seus projetos, nós estamos aqui. Tá? É só me convidar, eu sou do Bora, né? Sim. Bora. Então, me convidem, eu fico muito feliz. Mandei uma mensagem para Karen quando vi que ela estava empreendendo, que ela não desistiu dela, Foi. né? Uhum. Então, assim, eu Não deixo, não. fico muito feliz quando eu vejo que uma mulher ela não desiste. A gente tem adversidades como todo mundo. Para as mulheres, as adversidades elas são maiores. A gente tem, sim, muito sentimento, porque nos foi dada a liberdade de sentir, ao contrário dos homens que aqui estão, que a eles muitas vezes foi retirado esse direito de sentir, porque eles têm que ser casca grossa, né? Então, essa liberdade de sentir nos torna vulnerável, mas nessa vulnerabilidade a gente tem força. Sendo o ser humano que nós nascemos para ser, nós temos força. Então, assim, eu fico muito feliz, Karen, que você não tenha desistido. Fico feliz que você não tenha deixado, esteja aqui do lado dela. Bacana que ela, vamos aqui dia, quando é a primeira entrevista. E fico feliz de ter esse espaço, assim, com mulheres como vocês, para que a gente possa conversar com outras mulheres e com os homens. Homens, escutem entre elas, aprendam também. E a gente, dialogando, se comunicando, eu tenho certeza que a gente vai longe. Aê, querido!